Olá, estudante, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos iniciar um trimestre novo, um módulo novo de assuntos novos em filosofia. Concluímos aquele módulo, aquele trimestre falando de ética, direitos humanos e tal, e agora nós vamos estudar uma área da filosofia muito importante que é a política. Nessa aula de hoje nós vamos fazer uma introdução à política. Nós somos, como diria Aristóteles, zoopoliticons, animais políticos. Nós vamos entender isso e vamos entender a importância de se estudar este tema na nossa vida, beleza? Para iniciar os nossos estudos de política, nós vamos ver agora um mito que Platão criou. Platão cria várias alegorias, vários mitos ao longo da sua história filosófica, digamos assim. E um desses mitos, ele escreve na sua obra Protágoras, no seu livro Protágoras, e esse mito, ele desenha muito bem a importância de se estudar e de se entender a política. E por que nós devemos estudar isso? Por que nós devemos entender isso? Veja, Platão, lá atrás. Então, assim, eu vou ler este mito, é uma coisa pequena, e peço que você não se perca, que você preste bastante atenção, porque cada detalhe é importante para a gente estudar isso daqui. Beleza? No princípio, quando só existiam os deuses, estes resolveram criar a raça humana e outros seres vivos, e o fizeram misturando os elementos da natureza. Então os deuses que viviam lá no Olimpo, na eternidade, eles criam os seres humanos e os outros seres vivos usando os elementos da natureza. De posse da criação desses seres, as divindades responsabilizaram os irmãos Prometeu e Epimeteu para capacitá-los com faculdades específicas para melhor sobrevivência e adaptação ao seu habitat. Então os irmãos Prometeu e Epimeteu ficaram responsáveis por colocar nos animais, faculdades específicas, potencialidades, características específicas que os ajudariam a se adaptar melhor e a sobreviver melhor nos seus habitats, certo? Epimeteu, então, repartiu os atributos para cada espécie e, de forma desordenada, capacitou as criaturas da seguinte maneira, prestemos atenção. Aquelas que não possuíam rapidez, Epimeteu concedeu força. Às mais fracas, assegurou rapidez. Às miúdas, deu asas. Dessa maneira, todas as espécies foram contempladas de acordo com suas próprias necessidades. Ou ainda, receberam o equivalente para sobreviver em meio às demais criaturas. E não ficou apenas nos atributos, não, mas em qualidades para suportar as adversidades da natureza. Ou seja, Epimeteu as revestiu com pelos, couros, casacos e garras. Na sequência, forneceu-lhes alimentos como pastagens, frutos, este animal vai comer isso, aquele animal vai comer aquilo, e raízes, para que certo número de espécies, e ainda para certo número de espécies, deu outros animais para que se alimentassem daqueles outros animais. Pois bem, houve, por parte de Epimeteu, um esbanjamento na distribuição dos atributos para com os animais irracionais. Quando Prometeu foi fiscalizar o trabalho de seu irmão, conforme combinado e solicitado por Epimeteu, percebeu que dentre as criaturas havia a raça humana, e que esta se encontrava desprotegida e não estava equipada diante dos demais animais e as adversidades da própria natureza. Ou seja, eles perceberam que o ser humano estava ali, simples, pelado, indefeso,
diante das adversidades da natureza e dos outros animais. Prometeu percebeu a falta de senso de seu irmão em desprestigiar a raça humana, e chegando o dia de apresentar as espécies à luz, ou seja, chegando o dia de concluir a criação, tomou de forma desesperada uma decisão. Olha só. Então Prometeu, percebendo que o ser humano estava ali vulnerável, ele tomou uma decisão desesperada. Roubar de Hefaístos e Atena o fogo e a sabedoria nas artes práticas para dar aos homens. Então ele percebeu que os outros animais tinham pelo, tinham couro para se adaptar e os homens não tinham nada. Então ele decidiu roubar a arte de fazer o fogo de Hefaístos e a sabedoria de Atena para dar ao ser humano. E de fato o fez, assegurando aos seres humanos a arte da sobrevivência entre os demais animais, bem como o uso de habilidades para se proteger das adversidades naturais. Portanto, com a arte do fogo e com a arte da sabedoria, o ser humano se destacou, ficou superior aos outros animais. Entretanto, contudo, porém, os homens começaram a formar famílias e comunidades, e disso resultaram brigas e injustiças, pois lhes faltava a arte da política. Dessa forma, Zeus, preocupado com os homens, mais precisamente com a extinção dos homens, chamou Hermes para que o ajudasse na missão de salvaguardá-los uns dos outros e para que distribuísse entre eles o senso de justiça e pudor. Hermes não sabia como fazer tamanha empreitada e assim perguntou: deverei distribuí-los como o foram as artes? Esse aquinhoamento foi feito de sorte que o indivíduo detentor da arte e da medicina é capaz de tratar muitos indivíduos comuns, o mesmo acontecendo com outros profissionais. Então Hermes se perguntou: eu devo distribuir a arte da política, e ali o conceito de justiça e de pudor, para alguns homens, alguns seres humanos somente, como foi feito com as artes? Porque os deuses distribuíram as artes especificamente para alguns homens. Por isso que alguns homens sabem tocar violão, outros não sabem. Alguns sabem cozinhar, outros não sabem. Alguns são marceneiros, outros são carpinteiros, outros médicos, outros advogados, outros políticos e assim por diante. Sendo assim, Hermes se pergunta: eu devo distribuir justiça, pudor e a arte da política assim somente para alguns? Somente para aqueles que vão governar? Porque daí a gente entrega esses conceitos de justiça, de pudor e de política para alguns, e esses alguns governam todo o povo. É assim que deve ser feito? Então vamos lá. A política é a arte de bem viver na polis. Por isso a palavra política vem de polis. Polis é a antiga cidade-estado grega. As cidades, as grandes cidades-estado gregas se chamavam polis. Por isso política, a arte de bem viver na polis, na cidade. Por isso, a política precisa ser vivida por todos. Hermes se pergunta se ele deve distribuir a política para todos ou para alguns. E aí essa história continua. E aí Zeus diz assim, a política tem que ser para todos. Os conceitos de justiça e de pudor, todo ser humano deve ter. Todos devem ter um quinhão, Zeus diz assim. Todos devem ter um pouquinho de justiça, pudor e da arte de governar. Por quê? Porque quando nós temos a arte de governar em nós, quando nós temos a arte da política em nós não somos governados de qualquer jeito. Nós nos governamos bem e nós somos bem governados por alguém ou nos tornamos bons governantes também. Por isso que os seres humanos precisam estudar política, precisam ter acesso
a esse estudo da política. Por isso que você, estudante do terceirão do ensino médio, e você que também está assistindo esse vídeo, você é privilegiado por estarmos conversando com você sobre política, porque todos precisam entender isso, todos precisam ter um pouquinho do conceito de justiça, do conceito de pudor e da arte de bem viver na polis, porque a política não é a arte de bem governar, não, a política é a arte de bem viver. E quando eu entendo a arte de bem viver na polis, eu me governo bem, eu governo as outras pessoas bem e eu sou bem governado por alguém, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se não é inscrito no canal, se inscreva, não sai do vídeo ainda, se inscreve aí, isso não custa nada para você e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza? Um abraço, até a próxima, valeu!